Este vídeo consiste em demonstrar o BPC. Portanto, vamos iniciar com o utilizador BPC01. E o SAP BPC tem dois tipos de interfaces. Tem uma interface web e uma interface Excel. A interface web é este que estamos aqui a ver e que diferentes utilizadores com diferentes tipos de autorizações veem diferentes tipos de funções. Neste caso, este utilizador vê tudo, é um Power User. E temos uma interface de Excel. Estes dois interfaces, web e Excel, complementam-se. No Excel é o Excel tradicional, o que toda a gente tem, mas tem, portanto, em ambiente de projeto, é pedido para que os utilizadores que utilizam o BPC instalem um add-on e esse add-on vai trazer dois tabuladores novos. Portanto, para além do normal que nós temos no Excel, passamos a ter uma coisa chamada EPM e outra coisa chamada Data Manager, que têm funções específicas que vamos ver mais à frente. Portanto, vou sair e vamos fazer a nossa demonstração. Portanto, este utilizador é responsável por um conjunto de processos, e neste particular por um, e esse processo de planeamento tem um template já pré-feito, que ele o reutiliza múltiplas vezes, quantas vezes quiser. Portanto, ele vai, neste caso, iniciar uma instância desse template. Neste caso é este. Este template é o template de planeamento da margem de contribuição por cliente-produto, que tem 3 subtarefas. Vai reutilizá-lo para iniciar este processo de planeamento. Aqui nesta fase ele diz quem é que é responsável por iniciar e finalizar a tarefa, ou melhor, iniciar e finalizar a instância de planeamento. A seguir vou dizer que quero correr esta instância ou esta versão de planeamento para um determinado ano e para uma determinada versão. Neste caso quero correr contra 2016 e quero correr contra o Forecast 2, o Forecast de 2016A. E este processo de planeamento vai ter múltiplas atividades. Tem uma primeira e podemos ver que é feita por um determinado utilizador e é revista por outro. Neste caso é o mesmo, porque só estamos a usar um. E as restantes atividades sabemos também quem é que as vai realizar. Fazemos Next. Temos a hipótese de que esta instância possa começar manualmente, ou seja, eu crio a instância e depois digo que eu quero começar quando quiser. Manualmente arranco a instância, ou posso dizer que ela inicia já ou inicia numa determinada data. Para além disso, eu posso atribuir a esta instância um conjunto de deadlines, ou seja, dar prazos para que as tarefas estejam completas e realizadas, porque caso não estejam, a tarefa deixa de estar disponível para ser realizada pelo utilizador a qual estava atribuída. Portanto, há esse tipo de cenário também. Fazer o enablement de deadlines. Portanto, por agora vamos simplificar e vamos iniciar o processo já. Passo Close. Ele diz que o processo está a correr. Portanto, e todos os utilizadores envolvidos nesta instância, ou neste processo de planeamento, quando forem às suas activities, vão ver que ver se têm algumas atividades para serem realizadas por si. E neste caso sim, ou seja, este utilizador, como faz todas as atividades, vê que tem aqui um conjunto de atividades para realizar. Portanto, as atividades estão criadas numa ótica sequencial, ou seja, só depois da primeira atividade estar completa é que as seguintes ficam disponíveis e por aí adiante. Este processo de planeamento, ou este exemplo de planeamento, é um processo de planeamento distribuído. Eu tenho uma primeira fase onde vou planear uma tabela de preços, ou seja, vou planear aqui uma tabela de preços central de diferentes referências. Depois tenho um processo de planeamento colaborativo por cliente e por produto. Eu vou planear a venda de um determinado artigo num determinado mês para um determinado cliente. E estou a assumir que eu quero fazer um planeamento separado por cliente. Cliente a cliente. E diferentes clientes e o forecast de diferentes clientes é feito por diferentes pessoas, no limite, não é? Mas neste caso aqui utilizamos todos o mesmo utilizador. E por último há uma atividade
Portanto, enquanto estas é a recolha do planeamento colaborativo de diferentes comerciais que têm responsabilidades por gerir diferentes clientes, por exemplo. A última atividade é uma atividade central onde fazemos a simulação agregada do planeamento de toda a gente. Portanto, há um planeamento e uma simulação central, onde também fazemos a distribuição do cost to serve, ou seja, custos centrais distribuídos pelos produtos e pelos clientes. E estamos num cenário de forecast, ou seja, estamos a assumir que os primeiros 5 meses do ano de 2016 já decorreram e vamos ter que planear os restantes meses, de junho para a frente, até ao final do ano. Pelo meio temos processos de alocação simples, de alocação direta e processos de alocação de cost to serve por uma ótica de Time Driven Activity Based Costing. Ou seja, fazemos o Time Driven Activity Based Costing e Time Driven Activity Based Budgeting, se quiserem, ou Based Management. Então, vou iniciar a primeira tarefa. Quando eu clico na tabela de preços, sou levado para este novo ecrã. Quando eu clico novamente na tabela de preços, o Excel abre em contexto e vai abrir-me no contexto de uma tabela de preços para 2016 no forecast A, que foi esse contexto que eu lhe dei. Portanto, o processo guia o utilizador naquilo que tem que fazer. Portanto, este utilizador ou este é responsável por manter a tabela de preços. Já agora esta tabela de preços podia existir no RP, não é? Estaríamos a ler lá diretamente. E o que eu tenho aqui são todos os meus produtos, basicamente. Estou aqui a assumir uma simplificação que todas as minhas referências têm um preço de venda, portanto, preço de venda de 120 euros e um preço de custo de 60. Vamos assumir aqui, por exemplo, um saco com 1000 peças que custa 120 euros, que o preço de venda é 120 euros. O gráfico de cima está a ler o primeiro artigo, a parte cinzenta é o preço de venda e a parte vermelha é o preço de custo. Muito bem, vamos aqui simular os preços para os restantes meses e vamos simplificar e vamos fazer aqui uma cópia direta. Ou seja, eu vou dizer que os preços se vão manter e vou enviar essa informação. Pronto, eu enviei os dados para a base de dados e só queria evidenciar que estes dados, ou este relatório está sempre a ler da base de dados. Portanto, eu vou apagar aqui, por exemplo, tudo, não é? Se eu fizer refresh, os dados vêm de novo. Portanto, os dados não estão guardados na base de dados. Isto é um formulário que permite ver o que está dentro da base de dados e receber essa informação. Ou seja, para além de ler, podemos enviar também informação. Muito bem, então eu podia inclusive colocar comentários sobre estes tipos de preços e porque é que é este preço e não outro. Podia adicionar comentários e escrever esses comentários. Os comentários ficam gravados também na base de dados. Portanto, eu fiz a minha revisão da tabela de preços, é o que está aqui. Se eu quisesse ver no gráfico um outro produto, em concreto, eu apenas teria que vir nesta parte de cima e selecionar o produto A, B ou C e ele estaria refletido no gráfico aqui em cima. Pronto, aparecia só este produto e o gráfico mostraria esse produto, essa evolução de preço. Bom, mas eu fiz o meu trabalho de planeamento da tabela de preços, posso fechar a tabela de preços. Não tenho nada para gravar porque os dados já estão gravados na base de dados. Faço Submit, posso pôr um comentário se quiseres. Termino a minha tarefa e como esta tarefa tem um revisor, ela entrou no estado de Approve or Reject. Neste caso, como o revisor é o mesmo utilizador, portanto, ele fica disponível para ser revista já no imediato. Posso ver o comentário feito por a pessoa que submeteu a informação. Se eu rejeitar a tarefa fica aberta novamente para o performer. Se eu aprovar, a tarefa fica concluída e passamos para as tarefas seguintes. Portanto, há aqui um workflow inicial, inclusive, ao nível da tarefa. Vamos aprovar, posso pôr também um comentário. Esses comentários ficam no histórico. A tarefa passou aqui para baixo como completa. Se eu vir aqui, tenho o histórico de comentários. Muito bem, então todas as restantes tarefas, que são o planeamento distribuído
planeamento distribuído de artigos, né, de planeamento de artigos por cliente, abriu. Portanto, diferentes comerciais poderiam fazer o planeamento dos artigos. Neste caso, como temos toda a gente, todos os clientes têm o mesmo owner, que é este utilizador está a receber todas as atividades. Caso contrário, apenas recebia as suas. Então, como é que isto foi construído? Portanto, entramos no planeamento colaborativo e temos como auxiliar para o planeamento colaborativo 3 tipos de formulários. Eu cliquei na quantidade, no primeiro formulário. Por acaso até cliquei no segundo, mas vamos ao primeiro. Já agora, isto dá-me a oportunidade de dizer que o que nós vemos aqui no ambiente web, não é? Até posso maximizar, que são estes auxiliares de planeamento, eles transitam para o Excel e ficam disponíveis lateralmente aqui. Okay? São as subatividades. Portanto, então, e o que é que nós montamos para o comercial, para auxiliar a parte comercial, a parte de vendas no processo de planeamento? Basicamente, o que pedimos é que este comercial responsável pelo cliente A planeie ou diga que produtos espera vender, ou que produtos e que quantidades espera vender de cada artigo. O que é esperado então é que ele preencha a área do mês 6 ao mês 7, dizendo as quantidades nesta parte de baixo. Okay? O que ele já está aqui a ver é o que é que aconteceu até agora. Portanto, na primeira linha deste artigo temos os actuals, não é? Os valores reais, e na parte de baixo é esperado que ponha o que espera planear. Temos também um gráfico aqui em cima que permite ver o impacto do planeamento o impacto dos reais sobre a nível do P&L, e quando ele começar a planear aqui vai ver o impacto direto também no P&L. Vamos primeiro focar-nos aqui neste gráfico. Portanto, este gráfico está a lê esta linha e neste caso estamos a ver a margem de contribuição. Já agora, no nosso modelo simplificado, o nosso P&L é o seguinte. Portanto, se nós entrarmos aqui nesta região, vamos ver que o nosso P&L é composto por margem de contribuição 1, que será a diferença entre, até vou retirar aqui, vou só a descrição, margem de contribuição 1, que será a diferença entre a receita e o custo direto, e depois temos uma margem de contribuição 2, que será a diferença entre a margem de contribuição 1 e o cost to serve. Por sua vez, o cost to serve tem um conjunto de departamentos de custos indiretos lá dentro, que depois nós posteriormente vamos ter processos de redistribuição destes custos ao nível do produto e do cliente, através de processos de distribuição direta e através do Activity-Based Costing. Portanto, vamos fechar. Se eu quisesse ver neste gráfico a receita, por exemplo, estou a ver só a margem, mas a receita, o que eu teria que fazer seria posicionar-me na receita e o gráfico seria ajustado para a receita. Pronto, e temos os valores de receita para o cliente 1. Okay? Como estamos a fazer forecast, o que eu devo ter já no forecast na linha de forecast destes meses seria o real. Não é? Isto já podia vir por defeito, mas eu não o fiz só para evidenciar esta função da solução. Portanto, o que eu quero fazer nesta primeira fase será copiar para todos os artigos o que aconteceu no real para a linha de forecast, pelo menos. Não é? Fica já pré-preenchida, porque nestas linhas de forecast não há nada a fazer, porque isto já aconteceu. E, novamente, isto já podia vir por defeito, é só para evidenciar esta mecânica. Portanto, copiar versão. Eu quero copiar o quê? Quero copiar os meses de 1 a 5 da versão real para a versão forecast, que é o que eu exatamente estou a fazer. Isto já podia estar aqui calculado ou colocado por defeito. Portanto, estou a copiar todos os clientes, todas as contas, todos os produtos deste tempo, dos primeiros 5 meses da versão real para a versão forecast. Fazemos next, finish. Portanto, há um processo de cópia que está a ser realizado, onde podemos acompanhar essa execução se fizermos o status e vemos que esse processo de cópia está a decorrer. Podemos colocar aqui para fazer refresh a cada 5 segundos.
desse processo de cópia. E o processo já terminou. Isto são processos anteriores que eu estive a correr para efeitos de demonstração, que podem também ser apagados, caso se queira não ter este histórico. Ok, então este foi o nosso processo de cópia que foi realizado. Portanto, se nós refrescar... Saiu do Excel. Se nós refrescarmos o nosso formulário, pronto, temos a cópia do atual para o real. Portanto, a curva vermelha é a curva do forecast e o cinzento é o real, que já aconteceu. Portanto, agora o que nós precisamos de fazer é estimar para a frente. Portanto, e se nós temos a tabela de preços, que tem preços e custos, e agora colocamos a quantidade, vamos imaginar, então, eu vou dizer que para este produto eu espero ter de forecast, neste cliente, espero vender 5, quando eu envio os dados, o que ele vai fazer é vai calcular, vai ver a tabela de preços e calcular a receita e calcula o custo. E devolve-me o valor aqui, de margem de contribuição. Portanto, se nos lembrarmos, isto são 120 menos 60. 120 menos 60 vezes 5. Certo? Ou seja, se eu puser aqui a receita, há de ser 120 vezes 5. Se eu trocar isto para receita, para revenue, ok? Que é o preço de venda. Não é? Muito bem, agora para simplificar e para termos mais dados do sistema, vamos mudar um bocadinho aqui o processo e eu vou preencher isto de forma ad hoc e vou planear o forecast globalmente. Então o que eu vou fazer, e para demonstrar também a flexibilidade dos próprios relatórios, o utilizador, se tiver permissões para tal, ele em vez de ter aqui o atual e o forecast, pode ter apenas o forecast, ou seja, para permitir mais facilmente copiar para o lado, por exemplo. Quer dizer, nada me impede de eu fazer, por exemplo, este tipo de operação, não é? Em que eu envio os dados, nada me impede de fazer isso, e de manualmente andar aqui a decidir o que é que eu quero planear. Também podia ser um processo de cópia automático por a leitura de histórico, ou eu posso, por simplesmente, também editar o relatório e dizer que para a versão em concreta, isto já agora, o relatório é composto por, como fosse uma pivot table. Temos um cabeçalho, temos linhas e temos colunas. Não é? Temos o tempo nas colunas e temos estas características ou dimensões nas linhas. Neste caso concreto, eu quero entrar na versão, porque eu aqui tenho o atual e o forecast, e quero retirar daqui o atual, só para ficar com o forecast. Pronto, e tenho o forecast. E agora vou fazer aqui um planeamento um bocadinho ad hoc, que é... Podia também ter um processo de cópia, não é? Podia copiar e usar este tipo de mecânica, como vimos há um bocadinho, para fazer isto. Mas vou fazê-lo à mão. Portanto, eu vou selecionar de cima a baixo todo o cliente 1 e vou copiar para lá. Digo que tem o mesmo tipo de perfil, por exemplo, só por simplificação. E vou enviar essa informação. Vou enviar os dados. Portanto, neste momento ele vai planear então o mês 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e vai calcular a margem de contribuição 1, também calcula a margem de contribuição 2, mas neste momento a diferença entre uma e outra não é nenhuma. E fiz o meu primeiro processo de planeamento para um determinado cliente e os artigos que eu penso que ele vai vender. Posso ter também como auxiliar aqui um outro relatório que me permite ver o detalhe de uma só vez do P&L. Portanto, aqui estou focado num sumário de P&L aqui em cima e em quantidades. Este relatório dá-me uma visão um bocadinho diferente. Portanto, se eu refrescar, dá-me a visão de, para o cliente 1, todos os produtos, e tenho o meu P&L e tenho os reais, que já aconteceram, e a minha previsão de receita, custos diretos, cost to serve e margem de contribuição. Aqui podemos já perceber também o seguinte, que é, nós estamos com um filtro ao nível do cliente 1 e produtos. Nos reais, já vemos que existem, os custos estão atribuídos ao nível
Portanto, existem custos ao nível do produto e cliente do departamento de Order Processing e do departamento de distribuição. Estes custos, no real, já foram aqui parar por processos de ABC e alocação direta. Portanto, mas isto são os reais. Nós estamos nesta fase preocupada então de fazer o forecast. Novamente, podia colocar comentários para justificar o que eu quisesse, tanto ao nível dos elementos mais nucleares como ao nível de elementos agregadores. Portanto, digamos que o comercial responsável por planear o cliente 1 e todos os seus produtos fez o seu trabalho, está satisfeito com a margem de contribuição que este cliente lhe proporciona e basicamente fecha o formulário, não tem que salvar nada porque os dados já estão gravados no servidor, na base de dados, e dá o trabalho como completo. Pode pôr um comentário se quiser e fecha a sua atividade. E a atividade está dada como completa. Como este utilizador é responsável por basicamente todos os clientes, ele tem diferentes formulários para os diferentes clientes. Na prática, não são diferentes formulários. O formulário é o mesmo, mas tem cortes de autorizações por cliente. Vamos entrar só mais uma vez nestes formulários e fazer o seguinte, que é só para ter mais dados dentro do sistema. Vamos aqui entrar nas quantidades. Ele vai abrir agora o mesmo formulário que vimos há um bocadinho, mas com o corte de autorizações no cliente 2 para o forecast 16A do ano de 2016. Vamos confirmar. Portanto, isto é coordenado via aquele ecrã de atividades. Ok, estamos então no cliente 2, como podemos ver aqui. Cliente 2. E só temos o cliente 1 planeado, nós temos 12 clientes. Vamos agora planear todos de uma só vez. Portanto, eu propositadamente não implementei autorizações no modelo para ser mais fácil estarmos aqui a selecionar todos de uma só vez. Eu vou colocar-me aqui na hierarquia todos os clientes e vou receber do lado do formulário todos os clientes de forma detalhada para planear todos de uma só vez. Portanto, quando eu faço isto, vai aparecer aqui o cliente 1. Agora, se navegarmos mais para baixo, há de aparecer o cliente 2. Isto foi o planeamento feito para o cliente 1. Agora temos o cliente 2 que não tem planeamento, não é? Que se espera que tenha. E lá para baixo temos também o cliente 3, 4, 5, por aí adiante. Vamos planear todos os outros. Portanto, vamos também por simplificação planear todos os outros. Até posso, por exemplo, usar aqui este conceito de fórmula, um random, que varia entre 1 e 5 e aplicar aqui alguma estatística ou alguma variabilidade e vou basicamente copiar isto para vou preencher basicamente a base de dados, planeamento para todos os clientes. Ok, faço Ctrl+C, Ctrl+V, foi o que eu fiz e vou enviar esta informação. Apenas estou a enriquecer a base de dados, estou a enviar 30.000 ou 31.000 registros, basicamente. É dizer que quantidades eu espero vender cliente a cliente. E ele vai fazer a conta, vai olhar para a tabela de preços, vai ver o preço de custo, o preço de venda, calcula a margem de contribuição por cliente e por produto. Ele demora aqui um bocadinho porque são vários registros. Está a consolidar essa informação para ser enviada à base de dados. E está a fazer a leitura daquilo que ele já escreveu neste momento. Muito bem, os dados foram registados. E eu propositadamente fiz aqui um erro, que foi, porque eu não tenho autorizações implementadas neste modelo, que foi ter copiado para cima dos reais, dos actuals. Não é suposto, não é? Isso acontecer. Isto foi permitido porque eu não implementei autorizações, já agora que é um processo relativamente simples de fazer, e mantido pelo utilizador final. Ele escreveu em cima dos actuals, não é? Mas eu não quero que isso aconteça. Portanto, existem ferramentas dentro da própria solução para apagar dados de forma massiva, por exemplo. Portanto, se eu entrar aqui, isso não está aqui disponível, porque eu não cliquei esse link, mas se eu entrar no Data Manager e executar aqui este pacote, Run Package, eu posso fazer um clear e digo que quero apagar a área de reais na qual não deveria ter escrito, não é? Eu quero apagar todos os dados que eu coloquei de quantidades nos reais, portanto no mês 1 ao mês 12, eu fiz isto de forma propositada para demonstrar isto
no real. Muito bem, faço next, finish, close e posso ver se o processo já terminou. Portanto, ver aqui no já terminou. Portanto, agora quando eu refrescar, toda a área de reais do mês 6 ao mês 7 foi eliminada. Como podem ver aqui pelos zeros. Não é? E estes zeros depois podem inclusivamente desaparecer daqui. Portanto, porque ele, no fundo o que ele fez foi um estorno. Basta ter aqui mais um link que permita fazer a limpeza desse zero. Ok. Pronto, então temos no. Eu concluí o meu trabalho, não é? Podia ver a minha margem de contribuição também, como vemos há um bocadinho, agora já com todos os clientes, não é? Planeados. Portanto, isto será então a minha margem de contribuição 1 prevista e a parte cinzenta o real. Ainda não tenho nada alocado aos clientes ou aos produtos na área de custos indiretos, não é? Só tenho custos diretos e margem de contribuição direta. Portanto, vou terminar, vou fechar o meu processo, os meus templates de planeamento, dar isto como completo. Estas atividades nós não a configuramos para ter um revisor, portanto elas são automaticamente completas. E os restantes seriam iguais, são o planeamento colaborativo por cliente. Eu vou dar apenas vou dar as atividades como completas para conseguirmos progredir para a última atividade chamada Cost to Serve. Isto está implementado de uma ótica sequencial, portanto todas as atividades anteriores têm que fechar. Mas está assim apenas porque sim, a forma como configuramos isto desta maneira, porque podia ser de outra maneira qualquer. Portanto, o que estão a ver é um exemplo e não apenas o que é que se pode fazer em BPC. É um exemplo. Portanto, quando eu terminar esta tarefa, a última, a atividade de Cost to Serve fica disponível para ser planeada pela pessoa que está identificada para a planear. Neste caso será também o utilizador BPC 01. Portanto, eu vou entrar então nesta atividade e eu tenho um conjunto de cenários ou de ajudas para o meu processo de planeamento. O primeiro template que me ajuda a planear chama-se Cost to Serve Top-Down. E o que é isso, basicamente? Ele vai abrir neste template específico, associado ao planeamento dos custos indiretos, do Cost to Serve, no contexto de 2016, Forecast A. E todos aqueles auxiliares de planeamento são transferidos ou existem aqui lateralmente no Excel. Portanto, são os mesmos. Okay? Não precisamos andar a saltar para trás e para a frente. Então, o que nós vemos aqui é a possibilidade de... Portanto, este gráfico é um gráfico waterfall, onde eu basicamente estou a ler esta informação aqui, não é? Esta coluna, onde ele mostra a receita, o custo direto, a margem de contribuição e o total atual de cost to serve em 2016 real e neste caso já planeado, não é? Parte dele está planeada já. Os custos aqui ainda não. E depois do cost to serve temos o breakdown desse cost to serve até chegarmos à margem 2. 4.801, 4.801. Portanto, e o que é pedido neste template é que se planeie os custos indiretos, os custos indiretos associados ao custo de serve indireto associado ao departamento de administração, brand activity, sales, order processing, warehouse, distribuição, por aí adiante. E é isso que vamos fazer. Até aqui um cenário vamos primeiro fazer um planeamento top-down, ou seja, eu decido qual é o target de custo para estes departamentos, tendo em conta a receita que eu espero ter. E vamos colocá-los diretamente. Por exemplo, eu posso assumir que vão ser os mesmos custos e posso copiar para o lado, basicamente. Estes custos, em vez de serem colocados assim diretamente, também podiam ser agregados de forma colaborativa, o idêntico ao processo que vimos anteriormente das vendas, não é? Planeamento das quantidades, podia ser agregado ou recolhido de forma colaborativa pelos diferentes departamentos, onde cada um dizia que custos iria ter com o pessoal, que custos iriam ter com a FSS, que custos iria ter com outras coisas quaisquer. Mas neste caso estamos a simplificar e estamos a colocar um planeamento top-down, que obviamente também poderia ter então o tal processo de atividades de criar consensos. Portanto, vou enviar a informação, enviar os dados e fiz o meu planeamento top-down. Novamente, podia
O gráfico em cima ajustou-se um pouco, não é? Porque isto mudou. Podia colocar comentários pela razão de que faz sentido ser 25 ou não. Muito bem. Fiz então o meu trabalho. Posso agora passar a atividades de alocação. Portanto, eu quero um dos exemplos que vamos demonstrar é o custo planeado na área do departamento de distribuição, neste caso concreto, o custo planeado na área de distribuição do mês 6 ao mês 12, eu quero distribuir estes valores, mês a mês, ao nível do produto e do cliente. Ou seja, se eu vendi um determinado artigo no mês de janeiro no cliente 1, eu quero que esse produto vendido, que tem um custo direto e uma receita e uma margem de contribuição, tenha também, proporcionalmente às quantidades vendidas, receba proporcionalmente às quantidades vendidas os custos de distribuição, estes 25 mil euros. Portanto, o que eu tenho que fazer é correr apenas aqui um processo, no qual eu vou dizer quais são os meses contra o qual eu quero correr esse processo, neste caso serão os meses de 1 a 5, verdade? Isto é o processo de alocação dos custos de distribuição, e digo que quero correr este processo não para o actual, mas para o forecast 16A. Isto também podia vir por defeito, que é o que eu estou realmente agora a fazer. Portanto, quando eu faço o next, ele está neste momento a fazer esse processo de alocação. Se eu for aqui ao status, o processo de alocação está a decorrer e já terminou. E tenho, para darmos visibilidade ao utilizador que o processo correu corretamente, um formulário que permite validar isso. Ou seja, se eu entrar aqui no Allocation Distribution Cost Validation, eu vou ver um formulário que me permite confirmar que os 25 mil euros do mês 6, 7, 8, 9 e 10 foram corretamente distribuídos. E aparentemente não foram. E agora vamos ver porquê. Porque eu disse que era o mês de 1 a 5, não é? Eu agora enganei-me. Portanto, o que eu quero correr é o processo do mês 6 a 12 e não de 1 a 5. Portanto, é um bom exemplo aqui. Ou seja, o utilizador foi ver e viu que não aconteceu nada. Não é? Basicamente, eu corri o processo para os meses de 1 a 5, mas que não era preciso corrê-los. Portanto, o que eu tenho que correr é fazer novamente o Allocation Distribution Run, mas dizer que eu quero correr este processo nos meses de 6 a 12. Falta um mês 6. Está aqui. Falta o mês 6. Do mês 6 a 12. Agora sim. Do mês 6 a 12. Vamos só confirmar mais uma vez. Mês 6 a 12, certo? Para o forecast 16A. Portanto, fazemos next. Vamos confirmar. Então, o processo está a decorrer. O processo de alocação. E já terminou. Portanto, quando nós refrescamos este relatório que permite validar se o processo correu bem ou não, vemos que sim. Ou seja, sim, a partir de agora estes 25 foram distribuídos para os produtos. Como é que eu sei isso? Ou seja, neste relatório de baixo eu tenho o planeamento ao nível do cliente nenhum, produto nenhum, eu planeei 25 mil todos os meses. E depois tenho, quando estou ao nível de todos os clientes e todos os produtos, tenho lá 25. Aqui nós estamos a usar o conceito de settlement, ou seja, eu não perco o custo de origem, o custo existe 25 mil euros de custo no departamento de distribuição, mas eu tenho um processo de realocação desses custos, portanto ele faz isto num outro agregador, chamado distribuição alloc, porque eu depois tenho um agregador deste chamado distribuição grupo. É feito desta maneira, mas podia ser feito de outra maneira. Mas o conceito é este, é não perder a origem, mas fazer um settlement. Porque no limite, quando eu somo tudo, eu tenho 25 mil na mesma. Portanto, confirmar se isto está ao nível do produto. Em princípio está, porque eu tenho ao nível agregado 25. Podemos detalhar o produto, fazer duplo clique e vemos que os 25 mil euros vão sendo
detalhados, ou estão detalhados a um nível das diferentes agregações e ao nível do produto. Portanto, no mês 6, dos 25 mil euros, e até posso detalhar o cliente, dos 25 mil euros, por exemplo, vamos pegar aqui no mês 6, dos 25 mil euros, no mês 6, 13,05 € foram alocados ao produto X e ao cliente Y. Ok? Muito bem, então o processo de alocação funcionou. Vamos ver outro relatório. Agora, relatórios para eu ir analisando a minha margem de contribuição. E novamente estamos aqui no cenário deste planeamento, agora está a ser feito de forma central e agregada, onde um departamento que faz distribuições, alocações e simulações. Vamos ver exemplos de relatórios que me ajudam a perceber o progresso do meu planeamento. Este chama-se relatório de margem de contribuição, que já ouvimos antes, aliás, mas agora temos uma visão um bocadinho mais integrada das coisas. Por exemplo, aqui estamos a ver a margem de contribuição 2, já, tanto atual e o futuro previsto, e vemos que já temos aqui a alocação feita ao nível dos produtos, não é? Porque eu aqui estou com todos os clientes e todos os produtos e isto já está aqui a ser alocado. Aliás, se eu selecionar aqui, aqui em cima já agora temos o nosso modelo, não é? O nosso modelo de planeamento é constituído pelas dimensões cliente, conta, produto, tempo, versão e medida acumulada ou periódica. Portanto, mas se eu selecionar um produto em concreto, eu consigo ver a margem desse produto. E já agora, se eu selecionar um cliente em concreto, eu consigo ver a margem de contribuição desse cliente nesse produto e vejo que esse cliente e esse produto têm mês a mês um custo do departamento um custo planeado do departamento de distribuição. Ainda não tenho mais nenhum para departamento, mas isso é que já vamos ver a seguir. Muito bem. Muito bem. Então, outro tipo de relatório que nos ajuda também no processo de planeamento é, por exemplo, este chamado Waterfall Contribution Margin. Eu penso que também já ouvimos, mas aqui é o mesmo conceito. Podemos ter esta visão e se nós selecionarmos apenas, estamos a ver todos os produtos, não é? Mas selecionarmos apenas um cliente e um produto em particular, podemos ver que este produto tem esta margem de contribuição, tem este custo de distribuição já alocado no real, já o tinha, não é? E no forecast também já o tem. Portanto, aqui a sua análise. Outro relatório também bastante interessante chamado relatório Whale Curve. Que, basicamente o que ele faz é, por exemplo, vamos selecionar um determinado cliente, o cliente 1, por exemplo, e ele muda aqui. E vamos selecionar um grupo de produtos. Neste caso já está, chamado o rolha Hertz. Podemos entrar para perceber melhor onde é que estamos. Portanto, dentro da linha 1 temos várias linhas, temos a marca Hertz, a rolha Hertz, e estamos a ver estes produtos todos. Portanto, ele já refrescou, vamos só refrescar mais uma vez. O que ele faz é ordena todos os produtos, daquele que maior margem de contribuição dá até a que está menos margem de contribuição, e demonstra-se a Whale Curve. Neste caso é uma Whale Curve sempre no sentido positivo, não é? Ou seja, a margem, sendo este a zero, os produtos vão progressivamente acrescentando margem de contribuição. Não há nenhum destruidor de riqueza. Mas se, por exemplo, tivéssemos o caso de ter um produto que tivesse, por exemplo, a partir daqui que começasse a reduzir, não é? Vamos, por exemplo, simular aqui que este produto, a partir daqui, começaríamos a ter perdas, por exemplo, não é? Progressivamente maiores, iríamos ter o que se denomina por Whale Curve. E depois de ter esta informação, tomaríamos decisões. Ou seja, neste cenário aqui, o que eu tenho, toda esta área a branco aqui representa 11 mil euros que eu perco. Ou seja, tenho um conjunto de clientes que me criam valor, contribuem, e a partir daqui todos estes destroem valor ao ponto de perder 11 mil euros com estes produtos, neste cliente em particular. E no total, de uma margem potencial de 13 mil, passei a ter apenas uma margem real de 2.859.
Eu podia fazer isto, estou a fazer isto para os produtos, mas podia fazer isto também para os clientes, não é? Seria o mesmo processo. O que eu teria que fazer era trocar apenas a ordem e teria todos os clientes ordenados do que mais contribui para o que menos contribui e depois fazer a análise por produto se quisesse. Outro tipo de gráfico interessante que da solução fazer um gráfico de XY, no fundo tenho uma variável fixa chamada receita e posso variar aqui ter uma variável que vou trocando e percebendo o posicionamento de cada produto, por exemplo. Aqui estou a ver todos os clientes e vários produtos e vejo que o produto que inclusivamente mais vende é também o produto que tem mais margem de contribuição 2. Podia não ser o caso e que o produto em concreto é a rolha Herse mel-limão. Seja lá o que isso for. Podia trocar, em vez de ser a margem de contribuição, podemos ter outra qualquer. Se a margem de contribuição 1, por exemplo, e ele atualiza o respectivo gráfico. Podemos também colocar quantidades, por exemplo. Basicamente podemos pôr todas as dimensões do PNL ou dimensões quantitativas também, qualitativas. Muito bem. Pronto, isto são análises que eu posso andar aqui a fazer e a refazer. Agora o que queremos demonstrar é que, para além do nosso processo de análise de margem de contribuição, nós estarmos a analisar, ou nós termos escolhido demonstrar que em BPC facilmente fazemos processos de alocação direta, não é? Fazemos um processo de alocação, também podemos ter alocação ou processos de distribuição de custos numa ótica de Time Driven Activity Based Costing. Então temos aqui 3 atividades que ajudam nessa modelização. A primeira atividade, se entrarmos sobre ela, chama-se alocação alocação de processos de Time Driven Activity Based Costing. E neste caso nós escolhemos para demonstrar o ABC em Time Driven o departamento de Order Processing. Portanto, a primeira parte da modelização do Time Driven Activity Based Costing, isto é um exemplo muito simplificado do que podemos fazer. Nesta primeira parte o que nós temos é a identificação, cliente a cliente e produto a produto, do tipo de ordens que são executadas nesse departamento. Ou seja, temos o histórico do real e sabemos que para este cliente este tipo de produto foi encomendado numa ótica em janeiro, por exemplo, foi encomendado 2 vezes por ordens normais e uma vez em janeiro por ordens complexas. Então, portanto, este é o histórico. Portanto, no cliente 1, este produto teve em janeiro 2 encomendas normais e 2 encomendas do tipo complexas. Portanto, o conceito é Normal Order e Special Order, o que está aqui. Portanto, e por aí adiante. O que nós temos que fazer então é recolher do RP, portanto, esta informação tipicamente mantida no próprio RP, que tipo de. O que é que aconteceu no histórico, não é? E aqui esta parte do histórico faz o denominado Time Driven Activity Based Costing, mas nós queremos fazer também Time Driven Activity Based Management, ou seja, fazer budget com base nisto, se quisermos. Então vamos aqui simular, por exemplo, que atividade é que este departamento Order Processing, não é? O departamento Order Processing, esperamos ter para todos os clientes que ele serve e todos os produtos com que ele trabalha. Portanto, que tipo de ordens vamos ter? Ordens complexas e ordens simples. Vamos aqui simular um volume de ordens complexas e simples e vamos para todos os clientes e todos os produtos. Portanto, vou copiar isto de cima a baixo e enviar esses dados para a base de dados. Novamente, isto também podia ser derivado do sistema, podia ser mais automático do que nós estamos a fazer aqui. Mas é só para prova de conceito e demonstração. Portanto, eu vou copiar esta projeção e vou até ao fim dos meus dados. Vou fazer Ctrl V, portanto tenho aqui a estimativa de atividade do departamento, quantidade de ordens simples e complexas que faz para produzir por cliente. Vou enviar os dados, 38.000 registros. Vou ficar aqui a pensar um bocadinho, a recolher e a registar os dados na base de dados. Os dados não estão guardados no Excel, estão na base de dados.
ok? Está já a devolver aquilo que está registado na base de dados, portanto está um processo de envia e ele envia os dados e volta a ler o que está escrito, para nos dar esse feedback. Portanto, registou 33 mil registros, ou 34 mil, e aqui temos então a nossa estimativa de atividade para o departamento de Order Processing, por cliente e por produto, do tipo de ordens que faz, normais ou complexas, para os próximos 7 meses. Pronto. E sabendo isto, o que nós temos a seguir de fazer é potencialmente ajustar o modelo de cálculo de custos e capacidades deste departamento. Então, para isso temos uma atividade chamada modelo e vamos observar o modelo deste departamento. O modelo deste departamento já tem reais, ou seja, basicamente neste gráfico que vemos aqui em cima é já as linhas de tendência da atividade mês a mês. Ou seja, nós temos duas atividades e nós sabemos que para a atividade do tipo ordens de encomenda do tipo normais, elas demoram em média 15 minutos a ser executadas e ordens de encomenda do tipo complexas demoram 40 minutos. Portanto, isto tem sido assim em todos os meses. Mas vamos por partes. Portanto, este é o modelo de Time Driven Activity Based Costing do departamento e como é que ele está construído. Novamente, é um exemplo, podia ser feito de outra maneira. A primeira linha já vem do que planeámos antes, que é dizer que o departamento global espera ter a nível de custos 25 mil euros todos os meses. A seguir nós vamos dizer, indicar, isto já podia vir por defeito, mas neste caso não colocamos, quantos dias úteis existem em cada mês. Portanto, Standard Month Days, eu digo 20 dias úteis em todos os meses. Para além disso, eu tenho que dizer, ou pelo menos nesta definição de modelo que nós fizemos, Standard Day Hours, de quantas horas úteis práticas existem por dia. Eu vou dizer 26, vou dizer 6 horas e 25, o que dá 6 horas e 15 minutos, mais ou menos. E quando eu envio esta informação, tento enviar os dados, ele vai-me calcular quantos minutos existem disponíveis em média por dia e quantos minutos existem disponíveis em média por mês. Ou seja, por dia eu tenho, portanto, com base nos dias úteis de trabalho e com uma capacidade prática de horas de trabalho por dia, eu sei que existem disponíveis em média por dia, por pessoa, 365 e em média por mês 7.500 minutos. Agora eu vou dizer que este departamento tem 28 pessoas. Quando eu envio essa informação, ele vai-me calcular, então, qual é a capacidade em termos de minutos do departamento. Portanto, o departamento tem 210 mil minutos disponíveis para usar e diz-me também que o custo por minuto deste departamento são 12 cêntimos. A seguir eu vou ter que dizer, ou vou reconfirmar, a tendência da execução de tempo de cada tarefa individual. Ou seja, eu continuo a acreditar que o processamento de ordens normais demora 15 minutos e continuo a acreditar, e posso testar inclusive, que as ordens complexas demoram em média 40 minutos a serem executadas. Portanto, vou enviar também esta informação. E basicamente tenho a base do meu modelo. De forma muito simples, construído desta maneira para conseguir explicar, vou passar a mensagem, mas poderá ser muito mais complexo do que está aqui. Tenho a base, tenho quantos minutos estão disponíveis, qual é o custo unitário por minuto, qual é o tempo de execução de cada tarefa e o que eu preciso agora é de enviar esta informação, ou melhor, valorizar as atividades que eu estimei para o departamento, seja neste relatório anterior, não é? E os dados não estão neste Excel, estão na base de dados. Eu tenho que valorizar estas atividades em termos de tempo e em termos de custo. Portanto, o que eu tenho que fazer então é, neste meu modelo, eu tenho que correr aqui um processo chamado execução do processo de Time Driven Activity Based Costing. Portanto, ele faz o cálculo e vou dizer que eu quero executar esse cálculo para os meses de forecast. Portanto, não é? Os meses de forecast que são os meses,
Portanto, será o mês 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Estou ok. Isto é o forecast. Portanto, vou dizer que isto é o processo que eu quero que corra o time driven para o forecast 16. Faço finish e posso acompanhar a execução do mesmo. Portanto, isto é um processo que está a decorrer. Ele está a ler as atividades planeadas do departamento ao nível do produto e do cliente. E está a fazer o cálculo, o cálculo do tempo e do custo ao nível do cliente e do produto, da atividade estimada de ordens complexas ou normais. O processo já terminou. Mesmo sem sair deste relatório, ele já fez essa distribuição. Quando eu o refrescar, eu vou ter mais informação. Quando eu refrescar este relatório, eu vou ter informação, portanto, do mês 6 para a frente, de quê? Da capacidade, da practical capacity consumed em minutos, ou seja, da capacidade consumida em minutos. Ou seja, eu tinha 210 minutos disponíveis no mês, dos quais eu consumi 199 mil. Okay? Significa que sobraram, capacidade de prática, sobrou 10 mil minutos. Isto não é bom nem é mau, é apenas uma indicação. Portanto, isto pode também dar origem, se estes valores de variação forem muito dispares do que teoricamente eu tenho disponível, significa potencialmente que o modelo está mal equacionado, não é? As atividades se calhar não demoram todas 15 e 40 e eu tenho aqui mais variantes do modelo. Portanto, tenho que enriquecer o meu modelo para que explique melhor a execução do departamento. E diz-me também que dos 25 mil euros de custos estimados do departamento, eu aloquei, porque estou a usar Time Driven Activity Based Costing, 23.732. Eu aloquei isto aos produtos e aos clientes. Portanto, o remanescente está ainda ao nível do departamento. Usamos aqui o mesmo conceito, que é o conceito de settlement, ou seja, eu não perco o valor de origem, que são 25 mil euros, mas faço a distribuição, faço um débito e um crédito dos valores de distribuição, destes 23 mil. Para fazer a confirmação disso mesmo, podemos, por exemplo, saltar para o gráfico de, por exemplo, waterfall, e quando refrescarmos esse gráfico, ele mudou porque ele colocou-me agora contra todos os clientes e todos os produtos. Se eu quero confirmar agora que a distribuição via Time Driven Activity Costing aconteceu. Portanto, se eu selecionar um cliente em particular e selecionar um produto em particular, por exemplo, tenho aqui este, eu vejo que essa alocação aconteceu. Portanto, o departamento Order Processing, ou seja, as vendas que eu realizei para o cliente 1 de rolha Pingo Doce, frutos 1000 peças, teve de vendas 360, teve de custos 180, teve esta margem de contribuição, teve este custo to serve, constituído por 11 euros do departamento Order Processing, encontrados através do conceito de Time Driven Activity Based Costing, ou seja, esta combinação de cliente-produto teve um trabalho deste departamento e, como tal, teve um custo de 11 mil euros, porque teve uma combinação de ordens complexas e simples. E também está aqui o nível de distribuição grupo. Portanto, e temos a nossa margem de contribuição 2. Portanto, sim, o processo funcionou. Graficamente podemos ver também aqui que o cost to serve, neste momento, a nível do produto, tem duas contribuições. O resto não estamos a levar ao nível do cliente e do produto. Mas podíamos fazer a mesma coisa. Podíamos criar um modelo de Activity Based Costing para cada um dos departamentos ou criar processos de rateio normais, como fizemos na área de alocação. Pronto. Mais outra coisa interessante que queria mostrar. Existe mais um relatório aqui interessante chamado Cenários Alternativos, que é basicamente uma das grandes valias destes tipos de soluções é eu criar simulações, não é? Vários cenários de simulação. Então, e o que este relatório nos permite ver são as simulações que eu já executei e o seu resultado. Ou seja, eu tenho os reais,
né? E os reais estão apenas do mês 1 ao mês 5, e tenho o meu forecast já feito. Portanto, isto é a receita planeada, que já engloba os meses reais, do mês 1 ao mês 5, e mais os planeados. Isto é a minha margem de contribuição 2, planeada. E aqui embaixo consigo ver o detalhe do meu forecast, mês a mês. Não é? Agora, eu posso querer criar mais versões para planear outros cenários alternativos. Então, o que eu posso fazer perfeitamente é chegar a fazer um processo de cópia, onde eu digo que quero copiar basicamente todos os meses de 2016. E novamente, isto podia ser mais automatizado do que eu estou a fazer, mas só para perceberem a agilidade da solução. Portanto, eu quero copiar todos os membros base de 2016, portanto mês a mês, e quero copiar o forecast que eu acabei de fazer, forecast 16A, para o forecast, até posso alterar diretamente aqui, para o forecast 16B, e depois dentro do B fazer modificações. Portanto, fazer next, finish, podemos acompanhar a execução da cópia. Porque o que eu quero aqui basicamente fazer é, muito bem, eu fiz a forecast A, 16, agora quero copiar tudo aquilo que eu fiz para um B e dentro desse B fazer novas alterações. Portanto, eu posso fazer isto de forma iterativa e ir guardando versões e comentando as alterações que eu fiz às diferentes versões para futuramente, em sede de negociação, decidir qual é a versão que eu considero como válida para acompanhamento de real versus plano. Ou válida ou combinação. Portanto, quando eu refrescar este relatório, eu vou ver que tenho os dados já todos, portanto eu fiz uma cópia em massa de todo o detalhe, portanto e aqui tenho o forecast A, mas se eu trocar agora aqui em cima da versão para o B, posso ver que esse detalhe existe. Okay? Tenho os mesmos dados, tenho com todo o detalhe. Agora o que eu posso fazer, e seria os dois últimos exemplos desta demonstração, é, eu neste cenário B, que é igual ao A, eu quero fazer uma alteração de preços radical. Eu posso, por exemplo, entrar na tabela de preços e vejo a minha tabela de preço original, aquilo que eu estava a usar como processo de planeamento, e chego aqui ao mês 6 e digo que este produto, por algum motivo, vai ter um preço extraordinário de 1000 euros e uma margem muito grande, só porque sim. Posso enviar essa informação da tabela de preços, estou a fazer uma simulação. E agora peço para correr o processo todo de simulação para o processo todo. Portanto, ele vai recalcular todos os preços, os custos e devolver-me uma nova simulação. Portanto, eu quero correr o cenário de simulação ou empurrar a tabela de preços, no fundo, para os meses 6 a 12. Sim, verdade. E quero correr isso não neste, mas no cenário de B, que é o qual estou a trabalhar. Portanto, faço next, finish, posso acompanhar a execução desta simulação. Só alterei um produto, mas podia ter alterado quantos quisesse, não é? E agora, quando eu volto aos cenários alternativos, vou ter, possivelmente, tenho de certeza, não é? Uma pequena alteração da receita e da margem de contribuição também, não é? Tenho, porque o preço, ok? Pronto, e podemos fazer isso para as quantidades também. Podemos chegar às quantidades e dizer que agora estamos a fazer simulações não no forecast 2, mas para o forecast, desculpa, não para o forecast 16A, mas sim para o forecast 16B, e correr novamente o processo de ajustes e ele faz as suas contas. Neste caso, eu queria colocar-me no B, ele vai refrescar, os dados são iguais ao A, basicamente. Então eu teria no forecast B as mesmas quantidades que tinha no A e podia perfeitamente aqui, de forma como antes fiz,
alterar as quantidades que eu quisesse. Por exemplo, vamos dizer que estes 3, estes 4, estes 5, estes 6 produtos vendem sempre 3 unidades e vamos enviar esses dados. Quando fazemos isto, automaticamente ele calcula, vai vir à tabela de preços e calcula preço de venda, preço de custo, margem de contribuição e podemos ver perfeitamente o resultado disso depois no relatório de cenários alternativos. (42 registros entrados). Voltamos ao nosso cenário. Relatório de cenários. Se refrescássemos, os preços iam, ou a receita e a margem de contribuição ia alterando. Pronto. E podemos fazer a mesma coisa em múltiplos cenários. Perguntam, então, mas eu não alterei as quantidades e os processos de alocação, de alocação e os processos de activity-based costing não têm a ver com isso também? Sim e não. O processo de alocação, sim, teríamos que correr outra vez e podemos fazê-lo, ou seja, podemos perfeitamente chegar aqui e voltar a correr o processo para o B e basicamente ele faz o recálculo de novo do processo de alocação. Porquê? Porque as quantidades mudaram e se o processo de alocação é com base nas quantidades, temos que correr esse processo novamente. No caso do time, e já aconteceu, isso não altera nada ao preço, é apenas um reajuste, não é? No caso do time driven, não tem basicamente impacto, porque a alocação é feita no nosso modelo concreto com base na atividade esperada. Não é? Portanto, e isso é estimado de forma independente da quantidade, embora há uma relação. Não é? Mas pronto, é a forma como o modelo está montado aqui, é um exemplo apenas. E basicamente é isto. Portanto, de forma simples, uma das maneiras de simular e mostrar as capacidades de BPC. Podemos também apagar de forma massiva e está aqui um auxiliar para fazer isso mesmo. E pronto, era isto que queríamos demonstrar. Vou fechar e podemos dar a atividade como completa. E temos o nosso processo terminado, à espera de ser finalizado. Muito obrigado.